E se tudo o que você aprendeu sobre o livro do Apocalipse fosse uma meia-verdade? E se o capítulo 13, a besta, a marca, a guerra contra os santos, não fosse uma profecia para o futuro distante, mas uma descrição precisa do que está acontecendo agora, hoje, aqui no Brasil e nas Américas? E se o povo sendo marcado, perseguido, sistematicamente oprimido por esse sistema da besta, fossem exatamente os descendentes dos israelitas bíblicos? Você pode estar pensando, isso soa absurdo, isso parece teoria da conspiração. Mas antes de fechar esse vídeo, antes de descartar o que você está prestes a ouvir, quero te pedir uma coisa. Apenas uma. Faça a si mesmo uma pergunta honesta. Por que a igreja nunca te ensinou a enxergar o Apocalipse dessa forma? Por que pastores passaram séculos apontando para Roma, para a Europa, para um anticristo futuro, mas nunca examinaram o que está acontecendo agora, aqui, com um grupo específico de pessoas que corresponde ponto a ponto a cada descrição profética da Escritura? A verdade é que há uma razão para você nunca ter visto essa conexão. Há uma razão para o sistema ter trabalhado horas extras para ocultar essa revelação. Porque quando você enxerga, quando você compreende que Apocalipse 13 descreve uma realidade presente e não uma fantasia futura, tudo muda. Sua visão da história muda. Sua visão dos eventos atuais muda. Sua visão da própria Bíblia muda. E mais importante ainda, sua compreensão de quem são de fato o povo de Deus, essa também muda. Então deixa eu te fazer uma promessa agora. Até o final desta mensagem, você vai enxergar Apocalipse 13 com olhos completamente novos. Vai entender por que o sistema econômico, o sistema jurídico e o sistema religioso foram todos desenhados para atingir um grupo específico de pessoas. Vai entender por que seus ancestrais sofreram o que sofreram. Vai entender por que você enfrenta as lutas que enfrenta hoje. E vai entender por que o futuro dos seus filhos, porque o futuro da própria verdade, depende dessa revelação vindo à luz. Isso não é especulação. Isso não é interpretação criativa. Isso é profecia bíblica se desdobrando em tempo real. E as implicações disso são imensas demais para ignorar. Vamos começar lendo o texto. Apocalipse 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Logo de início, precisamos entender o que essa besta representa. Na profecia bíblica, bestas representam reinos, impérios, sistemas políticos. Daniel capítulo 7 deixa isso absolutamente claro. As 4 bestas de Daniel são 4 reinos. Então, quando João vê essa besta subindo do mar, ele está vendo um sistema governamental, uma estrutura de poder se erguendo. Mas eis o que a maioria dos estudiosos ignora. O mar, na profecia bíblica, representa povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15 nos diz isso explicitamente. Então essa besta sobe de entre as nações, especificamente das nações gentias, das nações do mundo. E o que ela faz? O verso 2 nos diz: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Esse é um império composto absorvendo as características de todos os impérios anteriores. O leão é a Babilônia. O urso é a Média-Pérsia. O leopardo é a Grécia. E agora temos Roma. E a continuação de Roma, que é o sistema colonial europeu ocidental que dominou o mundo pelos últimos 500 anos. Isso não é difícil de ver. O dragão, que é Satanás segundo o Apocalipse 12:9, dá a esse sistema da besta o seu poder. Estamos falando de um sistema governamental que carrega o DNA de todos os impérios que vieram antes dele. Agora observe o que acontece a seguir. Verso 3. E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Pense nisso com cuidado. O Império Romano caiu, correto? Recebeu uma ferida mortal, mas ele realmente morreu, ou apenas se transformou? Ele não continuou através do Sacro Império Romano, do sistema papal, do colonialismo, do Império Britânico e agora da hegemonia americana. O sistema da besta nunca morreu. Apenas mudou de forma. E o mundo inteiro, cada nação sobre a Terra, opera sob esse sistema dominado pelo Ocidente. Eles se maravilham com ela, a adoram. Seguem seus modelos econômicos, suas estruturas políticas, seus valores culturais. O verso 4 confirma isso.
E adoraram o dragão que dera o poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode batalhar com ela? Olha ao redor hoje. Qual sistema domina o planeta inteiro? Qual cultura é exportada para cada canto do globo? Cujo sistema econômico, capitalismo, livre mercado, banco central, controla a riqueza de cada nação? Essa é a besta. Esse é o sistema. E quer as pessoas percebam ou não, elas o adoram, o servem, dependem dele. Mas é aqui que fica pessoal. É aqui que a conexão com o presente se torna inevitável. Verso 7. E foi-lhe dado que fizesse guerra aos santos, e os vencesse. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Você captou isso? A besta faz guerra contra os santos, não contra os ímpios, não contra os pagãos, mas contra os santos, contra o povo de Deus, contra um grupo específico que a Bíblia identifica como o povo eleito, o povo da aliança, o povo da promessa. Pause aqui por um momento. Se esse sistema da besta está fazendo guerra contra um grupo específico de pessoas, não deveríamos ser capazes de identificá-las? Não deveria haver evidências ao longo da história de uma guerra sistemática contra esse povo em particular? Não deveríamos ver padrões de opressão, de perseguição, de tentativas de destruir a identidade, a cultura e a própria existência desse povo? Guarda esse pensamento, porque agora vamos conectar os pontos de uma forma que vai mudar permanentemente a maneira como você lê a Escritura. Vamos falar sobre a marca econômica. Apocalipse 13, versos 16 e 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, fosse posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, e que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Durante anos, estudiosos de profecia especularam sobre microchips, código de barras, moedas digitais. E sim, a tecnologia pode ter papel no desdobramento final. Mas, e se a marca não for apenas sobre tecnologia futura? E se a marca for sobre identidade? Sobre ser rotulado pelo sistema? Sobre ser forçado a operar dentro de uma estrutura econômica que controla se você pode ou não participar do comércio? Pensa no Brasil. No período pós-abolição, 1888, quando a Lei Áurea foi assinada sem qualquer mecanismo real de inclusão, sem distribuição de terra, sem acesso a crédito, sem reparação histórica. O que aconteceu? Os ex-escravizados foram lançados na liberdade com uma mão na frente e outra atrás, num sistema que já estava estruturado para excluí-los. A liberdade foi concedida sem as ferramentas para exercê-la. E essa exclusão foi sistemática, deliberada, construída tijolo por tijolo ao longo de décadas. Pensa nas favelas, o maior banco de terras urbanas do Brasil, criado pela exclusão sistemática de quem não tinha direito à escritura, a financiamento, a crédito. Pensa no acesso ao crédito hoje. Os dados do Banco Central do Brasil mostram que a população negra paga taxas de juros proporcionalmente mais altas pelos mesmos produtos financeiros. Pensa no empreendedorismo negro, menos acesso a capital, menos acesso a redes de investimento, menos acesso às câmaras de comércio. Isso não é coincidência. Isso é uma marca sistêmica, uma barreira colocada entre um povo e a plena participação econômica. E tem o encarceramento em massa. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E quem preenche as celas? O Departamento Penitenciário Nacional mostra que mais de 67% da população prisional brasileira é negra, num país onde negros e pardos somam cerca de 56% da população. Pensa nisso. Uma presença proporcional ao longo de toda a pirâmide social, exceto na prisão, onde a sobre-representação é brutal e documentada. Você não pode comprar nem vender quando está preso. Você não consegue construir um negócio com uma ficha criminal que fecha as portas do emprego formal. Isso não parece exatamente o que Apocalipse 13 descreve? Um sistema que controla quem pode comprar e quem pode vender. Um sistema que marca certos povos para a exclusão econômica? Vamos examinar a perseguição jurídica. Apocalipse 13:7 diz que a besta faz guerra contra os santos e os vence. Como é a guerra nos tempos modernos? Nem sempre são tanques e bombas. Às vezes a guerra é legislativa. Às vezes é judicial. Às vezes é o encarceramento sistemático por meio de leis desenhadas para controlar, oprimir e incapacitar. Vamos falar sobre a abolição brasileira e o que veio depois dela. A Lei Áurea de 1888 não veio acompanhada de uma lei de reforma agrária. Não veio acompanhada de acesso à educação pública de qualidade. Não veio acompanhada de nenhum mecanismo de reparação ou inclusão social. O que veio foi a lei de vadiagem.
Dispositivos jurídicos que criminalizavam a pobreza e a ociosidade, sendo aplicados seletivamente sobre uma população que, recém-liberada, não tinha terra, não tinha emprego formal e não tinha redes de apoio. Trabalhadores livres foram transformados em criminosos quase da noite para o dia, pela mesma caneta que havia assinado a liberdade. Isso não foi um acidente. Foi uma reconfiguração do controle. E aqui está uma das maiores ilusões do Brasil que você precisa entender. O mito da democracia racial. Por décadas o Brasil foi vendido ao mundo, e a si mesmo, como um exemplo de harmonia racial. Uma nação miscigenada onde as raças conviviam em paz e igualdade. Gilberto Freire e a ideia de Casagrande e Senzala criaram a fantasia de uma escravidão mais branda, de um encontro de culturas em vez de uma violência sistemática. Essa narrativa foi usada para apagar a luta, silenciar a denúncia e fazer o oprimido sentir vergonha de identificar sua própria opressão. Enquanto os Estados Unidos explicitamente codificaram a segregação racial em lei, o Brasil usou uma estratégia diferente. E em muitos aspectos, mais insidiosa: a invisibilidade. Sem leis Jim Crow explícitas, a discriminação ficou escondida nas práticas informais, nos comportamentos institucionais, nos preconceitos individuais que todo mundo experimenta, mas ninguém nomeia. O resultado final foi o mesmo. Um povo excluído do poder, da riqueza e da representação. Mas aqui a exclusão vinha com um sorriso. Vinha com a mensagem: isso não existe. E é muito difícil lutar contra algo que te dizem que não existe. Isso é a marca no pensamento. É a marca na testa. É o controle da mente operando no nível mais profundo, o nível da negação da realidade. Apocalipse 13 fala de uma marca na testa ou na mão. A testa representa a mente, os pensamentos, a identidade. A mão representa as ações, o trabalho, o fazer. E se a marca não for apenas econômica ou jurídica, mas psicológica e cultural? E se a marca for a identidade falsa imposta pelo sistema da besta para substituir a verdadeira herança de um povo? Aqui está uma pergunta que deveria te sacudir. Por que pessoas descendentes dos israelitas bíblicos são chamadas de afro-brasileiras? Por que não hebreu-brasileiras? Por que não israelitas brasileiras? Porque o sistema lhes deu uma nova identidade. O sistema apagou a verdadeira herança e a substituiu por um rótulo geográfico que os separa de sua linhagem bíblica. Pensa no tráfico transatlântico de escravizados. Os nomes foram mudados. As línguas foram proibidas. As práticas culturais foram espancadas para fora das pessoas. As famílias foram separadas para que o conhecimento não pudesse ser passado de geração a geração. Isso não foi apenas escravidão física. Foi uma ruptura sistemática, espiritual e cultural. O objetivo era apagar a memória, apagar a história, apagar a conexão com a aliança. E funcionou por séculos. Mas a profecia disse que isso aconteceria. Deuteronômio 28, as maldições pela desobediência, predisse tudo isso. Navios, escravidão, servidão a deuses estranhos, perda de identidade. Cada maldição foi cumprida. E agora vamos ao ponto mais insidioso de todos, o sistema religioso. Apocalipse 13:11 nos apresenta outra besta, vinda da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que fala como dragão. Esse é o falso profeta. Esse é o poder religioso que parece Cristo, que parece verdade, mas fala palavras que servem a uma agenda diferente. O que a religião fez? O cristianismo, a própria fé que deveria ter libertado o povo de Deus, foi usado como arma para escravizá-lo. Sacerdotes e pastores subiram nos púlpitos e citaram Efésios 6:5. Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. A fé foi distorcida durante séculos a serviço do poder injusto. Criou-se uma versão do cristianismo que ensinava submissão à opressão em vez de libertação dela. No Brasil, isso aconteceu de forma particularmente violenta. A Igreja Católica foi cúmplice ativa do tráfico. Conventos e mosteiros no Brasil colonial eram proprietários de escravizados. Bispos abençoavam navios negreiros. O Vaticano, por meio do Papa Nicolau V, em 1452, emitiu a bula papal Dum Diversas, que deu a Portugal o direito de conquistar e escravizar perpetuamente os povos africanos. A Igreja deu sua aprovação divina ao comércio de almas humanas. Esse é o falso profeta de Apocalipse 13. Poder religioso com aparência santa, mas servindo a um senhor diferente. E essa estrutura religiosa falsa ainda está operando hoje. Diz para o povo ficar em silêncio. Diz para aceitar a injustiça como vontade de Deus. Diz para não questionar. Diz para abençoar o sistema que os esmaga. Quantas igrejas neopentecostais no Brasil hoje
pregam prosperidade para as massas, enquanto os líderes acumulam fortunas e voam em jatos particulares. Quantas vezes o evangelho foi usado para afastar o fiel da consciência política, da luta por dignidade, do questionamento das estruturas de poder? A besta com cara de cordeiro é a versão mais perigosa da besta, porque ela te faz adorar suas próprias correntes. Agora vamos traçar a jornada real. Vamos voltar ao início e acompanhar a linhagem, seguir a profecia, percorrer o caminho que leva do Israel antigo até o Brasil de hoje. Porque isso não é especulação. Está documentado na escritura, na história e na própria experiência de um povo que foi espalhado, perseguido e marcado exatamente como a Bíblia disse que seria. Começa com os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. 12 tribos escolhidas pelo Altíssimo para serem uma luz para as nações, para carregar a sua lei, para demonstrar a sua glória. Mas o que aconteceu quando eles desobedeceram? O que aconteceu quando quebraram a aliança? Deuteronômio capítulo 28 é o texto mais importante que você pode ler para entender a história do povo negro no mundo moderno. Moisés profetizou tanto as bênçãos pela obediência, quanto as maldições pela desobediência. E as maldições são especificamente assombrosas. Deuteronômio 28:15 diz: Mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. A maioria das pessoas para de ler depois de alguns versos. Mas você precisa continuar, porque as maldições descrevem uma jornada, uma migração forçada, um espalhamento que corresponde ao tráfico transatlântico de escravizados com uma precisão que congela o sangue. O verso 32 diz: Teus filhos e tuas filhas serão entregues a outro povo, e teus olhos os verão, e desfalecer-te-ão por eles, e não haverá poder na tua mão. Famílias rasgadas, filhos vendidos, pais observando impotentes enquanto seus descendentes são levados por estranhos. Isso não descreve os leilões de Santos, de Salvador, do Rio de Janeiro, onde famílias eram destruídas e vendidas ao melhor lance. O verso 37 diz: E serás por espanto, por provérbio e por mote entre todos os povos para onde o Senhor te levar. Qual grupo de pessoas foi transformado em caricatura, em estereótipo, em objeto de ridículo e medo em cada nação do mundo? A precisão da profecia é perturbadora. Mas aqui está o verso que sela tudo. Deuteronômio 28:68. E o Senhor te fará tornar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse. Nunca mais o verás. E ali sereis vendidos a vossos inimigos por homens escravos e mulheres escravas, e não haverá quem vos compre. Egito é simbólico de escravidão, de cativeiro. E como foram levadas as pessoas para esse novo Egito, para essa nova terra de cativeiro? Em navios, não a pé, não por terra. Em navios, através do Atlântico, na passagem do meio, a viagem da morte onde milhões pereceram nos porões dos navios negreiros. Observe a frase: não haverá quem vos compre. Isso não significa que ninguém queria os escravizados. Significa que seriam tão degradados, tão desvalorizados, que seriam vendidos como se não valessem nada, tratados como menos que humanos. E foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas empacotadas como carga, marcadas como gado, vendidas como propriedade. A profecia foi cumprida à risca, então vamos traçar a jornada. Os filhos de Israel foram conquistados por múltiplos impérios. Os assírios tomaram o Reino do Norte em 722 a.C. Os babilônios tomaram o Reino do Sul em 586 a.C. Mais tarde, os romanos destruíram o templo em 70 d.C. e espalharam os israelitas restantes. Mas para onde eles foram? A história nos diz que muitos fugiram para o sul, para a África. Joséfo, o historiador judeu, documentou migrações para o Egito e além. Pais da igreja primitiva escreveram sobre comunidades israelitas no norte da África, na Etiópia, ao longo da costa da África Ocidental. E aqui está o que a narrativa oficial não quer que você saiba. Os israelitas não eram europeus brancos. A Bíblia os descreve como pessoas que podiam se misturar com os egípcios, cujos rostos foram escurecidos pela aflição, cuja aparência correspondia à dos povos do Oriente Médio e da África. Cântico dos Cânticos 1:5 diz: Sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém. Lamentações 4:8 diz: O semblante deles ficou mais escuro que a escuridão. Jó 30:30 diz: A minha pele enegreceu sobre mim. As descrições estão ali na Escritura. Mas séculos de arte europeia,
Séculos de representações embranquecidas condicionaram o mundo a ver os personagens bíblicos como europeus. Eles não eram. Eram pessoas afro-asiáticas, povos de cor. E quando foram espalhados, foram para a África. Misturaram-se com as populações já presentes. Quando o tráfico transatlântico começou no século XVI, os descendentes dos israelitas estavam entre os que foram levados acorrentados das costas da África Ocidental. Alguns de vocês estão pensando: como você pode ter certeza? Como provar essa conexão genética e cultural? Deixa eu te dar evidências que vão te surpreender. Primeiro, estudos de DNA mostraram ligações genéticas entre certas populações da África Ocidental e populações do Oriente Médio. Marcadores associados a linhagens israelitas antigas. Os Igbo da Nigéria, os Lemba do sul da África e outros grupos têm tradições orais, práticas culturais e evidências genéticas que os conectam à ancestralidade hebraica. Essas comunidades mantiveram práticas como circuncisão, observância do Shabat, leis alimentares e festas que espelham os costumes israelitas antigos, mesmo após séculos de separação. Segundo, as retenções culturais. Pensa nos espirituais cantados pelos escravizados no Brasil. Aquelas músicas que falavam de cativeiro, de liberdade, de um Deus que ouve o clamor dos oprimidos. Porque eles se identificavam tão profundamente com a história do Êxodo. Porque era a história deles. Era a história dos seus ancestrais. Não estavam cantando sobre a libertação de outra pessoa. Estavam clamando pela própria. A música, a resiliência, a fé que os sustentou através de um horror inimaginável, veio de uma memória ancestral profunda. Um DNA espiritual que os conectava ao povo da Aliança do Altíssimo. Terceiro, o cumprimento das maldições específicas. Deuteronômio 28 diz que os inimigos governariam sobre você. Versos 43 e 44. Diz que você serviria a deuses de madeira e pedra. Verso 36. Isso aconteceu quando os escravizados foram forçados a adorar sob uma versão europeia do cristianismo, totalmente alienada da fé dos seus ancestrais. Diz que você seria oprimido e esmagado continuamente. Verso 33. Diz que o estrangeiro dentro dos seus portões subiria cada vez mais alto e você desceria cada vez mais baixo. Verso 43. Cada uma dessas maldições foi cumprida na experiência dos descendentes do tráfico transatlântico. Mas aqui está a tragédia. A memória foi apagada. A conexão foi cortada. A identidade foi roubada. Imagina ser arrancado da sua terra, ter seu nome tirado de você, ser proibido de falar sua língua, ser espancado até deixar de praticar seus costumes, ser separado da sua família para que o conhecimento não pudesse ser passado adiante, e então ser dito que você não tem história, que você veio do nada, que é nada. Isso foi uma ruptura sistemática, espiritual e cultural, e foi intencional. O objetivo era fazer você esquecer que é filho de Abraão, semente de Jacó, povo da promessa. E por séculos, funcionou. Mas a profecia também disse que haveria um despertar. Isaías 11:11 diz: Acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão pela segunda vez para resgatar o restante do seu povo. Jeremias 16:14 e 15 diz: Portanto, dias virão, diz o Senhor, em que não se dirá mais: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha expulsado, pois eu os farei tornar à sua terra que dei a seus pais. Há um segundo êxodo chegando. Há uma restauração prometida. E parte dessa restauração é o despertar, a recuperação da identidade, o lembrar de quem você realmente é. Isso é o que está acontecendo agora. Por todo o mundo, pessoas estão acordando, estudando as escrituras por si mesmas, rastreando a história, reconhecendo os padrões. E o sistema da besta está preocupado. Porque quando você sabe quem você é, quando você entende sua verdadeira herança, você não pode mais ser controlado por mentiras. Então vamos ser claros sobre essa jornada. Os israelitas antigos desobedeceram à aliança. Foram julgados e espalhados. Fugiram para a África, misturaram-se com as populações de lá, mantiveram resquícios de sua cultura e fé, mesmo enquanto a memória se dissolvia. Então veio o tráfico transatlântico, os navios, a passagem do meio, o novo Egito de cativeiro nas Américas e no Brasil. Por 400 anos, de aproximadamente 1500 à abolição formal no século XIX, as maldições de Deuteronômio 28 foram cumpridas em detalhe brutal.
E mesmo depois da chamada emancipação, a opressão continuou, através das leis de vadiagem, do racismo estrutural, do encarceramento em massa, da exclusão econômica sistêmica. Mas isso tudo foi profetizado. Apocalipse 13 descreve a besta fazendo guerra contra os santos. E é exatamente isso que aconteceu. Os sistemas governamentais, as estruturas econômicas, as instituições religiosas, todos trabalhando juntos para suprimir, oprimir, marcar e controlar um povo. Mas por quê? Por que um esforço sistemático e de longo prazo tão massivo seria direcionado a um único grupo? Porque eles são o povo da aliança. Porque o inimigo sabe quem eles são, mesmo que eles tenham esquecido. Porque se eles um dia se lembrarem, se eles um dia despertarem para sua verdadeira identidade, o sistema inteiro da besta está ameaçado. Agora, vamos falar sobre como o encobrimento foi orquestrado, porque esse nível de engano não acontece por acidente. Isso requer planejamento, coordenação, poder institucional exercido ao longo de séculos para esconder a verdade. E é exatamente isso que vemos quando examinamos a história com honestidade. Começa com o estabelecimento religioso. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um ponto de virada. O imperador Constantino convocou líderes da igreja para padronizar a doutrina cristã. Mas o que realmente aconteceu foi a romanização da fé, a remoção das raízes hebraicas, a separação do Shabat e das festas bíblicas, a criação de uma versão do cristianismo palatável ao Império Romano e útil para seus propósitos políticos. Qualquer ensinamento que enfatizasse a natureza hebraica da fé foi marginalizado. Qualquer líder que mantivesse conexão com as origens israelitas foi silenciado. A Biblioteca do Vaticano guarda manuscritos antigos que o público jamais verá. Documentos que detalham a etnia real dos personagens bíblicos. Mapas que mostram as migrações das tribos israelitas para a África. Relatos históricos que contradizem a narrativa europeia. Por que estão escondidos? Por que estudiosos que pedem acesso são negados? Porque a revelação dessas informações desafiaria o fundamento da dominação religiosa e cultural europeia. Então vieram as bulas papais. Em 1452, o Papa Nicolau V emitiu a Dum Diversas, dando a Portugal permissão para conquistar, escravizar e converter pagãos, especificamente mirando a África. Em 1455, a Romanus Pontifex estendeu essa autoridade ainda mais, concedendo um monopólio sobre o comércio africano e autorizando explicitamente a escravidão perpétua. Em 1493, após Colombo chegar às Américas, o Papa Alexandre VI emitiu a Intercaetera, dividindo o Novo Mundo entre Espanha e Portugal e sancionando a escravidão dos povos indígenas e africanos. A Igreja deu sua autorização divina ao tráfico de escravizados. Esse é o falso profeta de Apocalipse 13. Avance para o sistema educacional colonial. Quando as potências europeias colonizaram a África e o Brasil, um dos primeiros atos foi estabelecer escolas. Mas essas escolas não ensinavam história africana ou hebraica, ensinavam história europeia. Ensinavam que a África não tinha civilização, não tinha cultura, não tinha contribuição ao mundo. Gerações cresceram aprendendo a se ver pelos olhos de seus opressores. Isso foi uma reprogramação de identidade em escala continental. E continua hoje, através da mídia e do entretenimento. Hollywood tem perpetuado a imagem de personagens bíblicos brancos e europeus por mais de um século. Cada filme sobre Jesus retrata os israelitas como europeus. Crianças crescem vendo essas imagens e as internalizando. A dissonância cognitiva de ser dito que você descende de pessoas que não se parecem nada com as figuras nas suas paredes cria confusão, dúvida e desconexão. Isso é guerra psicológica, projetada para te impedir de te ver na escritura. O isolamento acadêmico também tem seu papel. Pesquisas que exploram a presença africana na Bíblia ou a conexão israelita-hebraica frequentemente são marginalizadas. São descartadas como pseudociência, rotuladas como teoria de conspiração. Estudiosos que seguem essas linhas de investigação são ridicularizados, silenciados. O establishment protege sua narrativa com ferocidade porque a narrativa sustenta a estrutura de poder. Se tornasse conhecimento mainstream que os israelitas bíblicos eram pessoas de cor e que seus descendentes ainda estão sendo oprimidos, as implicações mudariam o mundo. Vamos nomear os eventos e políticas que mantiveram esse sistema operando no Brasil. O tráfico transatlântico, de 1500 a 1888 no Brasil, trouxe aproximadamente 4 a 5 milhões de africanos ao país.
o maior destino de escravizados de todo o mundo. A abolição sem reparação em 1888, que lançou milhões à liberdade sem terra, educação ou estrutura de apoio. As leis de vadiagem, que criminalizaram a pobreza seletivamente aplicada sobre negros libertos. A política de branqueamento do início do século XX, onde o governo brasileiro ativamente incentivou a imigração europeia e desestimulou a natalidade negra, numa tentativa declarada de clarear a população. O mito da democracia racial, que por décadas apagou o racismo estrutural da consciência coletiva. E hoje, violência policial desproporcional, desigualdade de saúde, exclusão educacional. O sistema evoluiu, mas sua função central permaneceu a mesma. Marca exatamente como o Apocalipse 13 descreve. Por que tanto trabalho? Por que um esforço tão sustentado ao longo de séculos? Porque se os verdadeiros israelitas reclamarem sua identidade, toda a estrutura de poder estará ameaçada. O sistema da besta deriva sua autoridade do engano, governa por mentiras. Mantém o controle mantendo as pessoas ignorantes de sua verdadeira herança e poder. No momento em que você reconhece que descende de Abraão e foi perseguido precisamente por isso, tudo muda. Você não pode mais ser manipulado pela opressão internalizada. Você se ergue na autoridade da sua identidade como filho do Altíssimo. E é isso que eles temem. Temem o despertar. Temem o momento em que milhões percebem simultaneamente que Apocalipse 13 descreve a guerra travada contra eles por séculos. Porque uma vez que essa percepção se espalha, uma vez que a verdade se enraiza, o sistema da besta perde seu poder. Você não pode oprimir um povo que sabe quem é. Você não pode controlar um povo que entende seu propósito. Você não pode derrotar um povo que reconhece que seu sofrimento é profético e que sua redenção está garantida pelas promessas de Deus. E é exatamente aqui, no centro dessa revelação, que a grande virada começa. Porque Apocalipse 13 não é apenas a descrição de uma guerra. É o início de um julgamento. E o julgamento que vem a seguir não é contra o povo marcado pela besta. É contra a própria besta. O relógio está correndo. O tempo do sistema está se esgotando. E o povo que foi feito para aguentar o peso de séculos de opressão está prestes a despertar. E esse despertar, quando chega de verdade, é a coisa mais aterrorizante que o sistema da besta já enfrentou. Não porque é violento, não porque é armado, mas porque é irreversível. Uma vez que você vê, você não consegue mais não ver. Uma vez que a verdade se aloja na sua consciência, ela nunca mais sai. E é por isso que o sistema trabalhou tão arduamente, por tantos séculos, para garantir que você nunca chegasse a esse momento. Mas você chegou. E agora vem a parte que a maioria dos pregadores nunca chegou. Vem a parte que as igrejas neopentecostais com seus jatos particulares e seus contratos com emissoras de televisão jamais vão te ensinar. Vem a parte que faz o sistema tremer. Vamos falar sobre o que vem depois da guerra. Apocalipse 14 começa com uma imagem que contrasta diretamente com o terror do capítulo 13. E olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito nas suas testas. Enquanto o capítulo 13 mostrava a besta impondo sua marca na testa dos seus servos, o capítulo 14 mostra o Cordeiro com o seu nome escrito na testa dos seus. A mesma testa, o mesmo local, mas dois sinais opostos, dois reis, dois reinos. E você tem que escolher qual nome carrega na sua mente, na sua identidade, na sua consciência. Esses 144.000 não são uma metáfora vaga, são literais. São 12.000 de cada tribo de Israel, um número preciso, de um povo preciso, identificado por um Deus que nunca perdeu o rastro dos seus. Enquanto o sistema da besta trabalhou por séculos para apagar a identidade dessas pessoas, o Altíssimo mantinha um registro perfeito. Ele sabe quem são os seus, ele conhece as linhagens, ele conhece as tribos espalhadas, e ele está chamando de volta. Mas antes de chegarmos à vitória, precisamos entender o julgamento. Porque Apocalipse 14 não vai direto para a restauração. Vai primeiro para o aviso. 3 anjos, 3 mensagens, cada uma mais urgente que a anterior. O primeiro anjo voa pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. E o que ele prega? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é um chamado ao retorno. Um chamado para sair do sistema, para abandonar os ídolos do consumismo, do materialismo, da cultura da besta, e voltar ao Deus dos seus pais. O segundo anjo anuncia: caiu a grande Babilônia,
que de vinho da ira da sua prostituição embebedou todas as nações. A Babilônia, o sistema da besta em sua manifestação mais completa, não está no auge eterno. Está caindo. O anúncio usa o tempo passado, como se a queda já estivesse decretada, já fosse certa demais para ser anunciada no futuro. Babilônia cai. O sistema cai. É uma questão de quando, não de se. E o terceiro anjo, o mais urgente de todos, avisa sobre a consequência de adorar a besta e receber sua marca. Esse aviso não é para assustar, é para despertar. É a misericórdia de Deus gritando antes da porta fechar. Agora, o que é Babilônia no contexto de hoje? Babilônia não é apenas uma cidade antiga. É um sistema. É a encarnação de toda a arrogância imperial, de todo o poder que se coloca no lugar de Deus. Na Bíblia, Babilônia é o lugar onde o povo de Deus foi levado cativo. É o lugar onde foram forçados a cantar as canções do Senhor em terra estranha. É o lugar de onde o Senhor prometeu tirá-los. Hoje, Babilônia é o sistema financeiro global. É o dólar americano como moeda de reserva mundial, imposto por acordos de petrodólar e sustentado pela maior máquina militar da história. É o FMI e o Banco Mundial que emprestam dinheiro a nações em desenvolvimento com condições que as mantêm perpetuamente endividadas. É o sistema que diz que toda nação deve se submeter à sua lógica econômica ou ser sancionada, isolada, invadida. E o Brasil está dentro desse sistema, profundamente dentro. Nossa dívida pública, nossa política monetária, nossa taxa de juros, tudo dança ao ritmo de decisões tomadas em Washington e em Wall Street. Quando o Federal Reserve americano aumenta os juros, o Brasil sangra. Quando o dólar sobe, a cesta básica brasileira encarece. Quando os mercados financeiros entram em pânico nos Estados Unidos, trabalhadores brasileiros perdem empregos. Isso é Babilônia. Esse é o alcance do sistema da besta. Mas aqui está o que está acontecendo agora, e que a grande maioria das igrejas brasileiras não está conectando à profecia. O sistema de Babilônia está sendo desafiado pela primeira vez em décadas de forma séria e organizada. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e uma crescente lista de nações está construindo ativamente uma arquitetura financeira alternativa. Discussões sobre uma moeda comum entre países do BRICS. Acordos comerciais em moedas locais que contornam o dólar. A crescente influência chinesa na África, exatamente nas regiões onde as tribos israelitas foram tiradas em correntes. Isso é profético. Isso não é coincidência. O sistema que serviu de base para a hegemonia ocidental, a mesma hegemonia que financiou o tráfico, que criou os sistemas de exclusão, que manteve o povo marcado no fundo da pirâmide, está sendo desafiado geopoliticamente ao mesmo tempo em que espiritualmente está sendo exposto. Apocalipse 17 e 18 descrevem o colapso de Babilônia com imagens de reis e mercadores lamentando, olhando de longe a fumaça da sua destruição. Os que lucraram com o sistema choram sua queda, mas os que foram oprimidos por ele são chamados a se alegrar. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou o vosso juízo dela. O juízo que Babilônia infligiu sobre os santos retorna sobre ela. E Apocalipse 18:4 contém um dos versos mais urgentes de toda a Escritura. E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebais das suas pragas. Sai dela. O Altíssimo está chamando seu povo para sair do sistema, não necessariamente de forma física, mas mental, espiritual, culturalmente. Sai da mentalidade de Babilônia. Sai da adoração ao sistema. Sai da dependência do que o opressor construiu para te controlar. Isso significa o que na prática? Significa reconstruir identidade. Significa estudar as Escrituras com seus próprios olhos, sem depender de pastores que nunca vão te ensinar quem você realmente é. Significa reconhecer os padrões históricos pelo que são, cumprimento profético, e não eventos aleatórios sem sentido. Significa ensinar seus filhos sobre sua verdadeira herança. Significa construir comunidade baseada em verdade, não em religiosidade de plástico que serve ao sistema enquanto finge servir a Deus. Agora, vamos entrar na parte mais poderosa de toda essa revelação. Porque até aqui falamos muito sobre opressão, e era necessário, porque você precisa entender o diagnóstico antes de receber o tratamento. Mas a mensagem de Apocalipse não termina na besta. Termina no rei, termina na vitória, termina na restauração do que foi perdido, na vindicação do que foi oprimido, na glorificação do que foi humilhado. Isaías 61 é talvez o texto mais bonito da Bíblia sobre esse momento.
O próprio Messias o cita em Lucas 4 como a descrição da sua missão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Mas o verso que a maioria não lê é o que vem depois. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em vez do opróbrio, folgarão na sua porção. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão alegria perpétua. Em lugar da vergonha, dupla honra. Em vez do opróbrio, dupla porção. O Altíssimo não está prometendo apenas restauração do que foi tirado. Está prometendo o dobro. Porque a dívida foi grande demais para ser paga com paridade. A reparação do céu é de outra ordem. Isso não é teologia abstrata. Isso é promessa pessoal para cada descendente que carrega no corpo e na alma as marcas de gerações de opressão. Cada família destruída no tráfico, o dobro. Cada cultura apagada, o dobro. Cada identidade roubada, o dobro. O Deus que manteve o registro perfeito também vai pagar a conta com precisão perfeita. Mas aqui está a condição. Aqui está o que precede a dupla honra. Deuteronômio 31:3 diz: E será que, quando todas estas coisas te sobrevierem, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e tu as tiveres no coração, entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te tiver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor teu Deus fará mudar a tua sorte. O retorno precede a restauração. O reconhecimento de quem você é precede a manifestação do que você vai se tornar. O despertar de identidade não é apenas informação histórica. É o gatilho profético para o segundo êxodo. É o mecanismo espiritual que ativa o que já foi decretado. Você está se perguntando, mas e quanto ao Brasil especificamente? Qual o papel do Brasil nessa narrativa profética? Deixa eu te dizer algo que vai mudar sua perspectiva sobre o país onde você vive. O Brasil recebeu o maior número de africanos escravizados de toda a história do tráfico transatlântico. Estima-se que entre 4 e 5 milhões de pessoas atravessaram o Atlântico em correntes para o Brasil, mais do que o triplo do que foi para os Estados Unidos. Se os descendentes do tráfico são os descendentes das tribos israelitas, então o Brasil tem a maior concentração de israelitas de qualquer nação da terra. Não Israel, não os Estados Unidos, o Brasil. Isso muda tudo sobre como você enxerga esse país. O Brasil não é um acidente geográfico. O Brasil não é apenas a nação do futebol e do carnaval. O Brasil é o coração da diáspora israelita. É o lugar onde mais descendentes das tribos foram jogados pelo vento da perseguição profética. E se Deuteronômio 30 diz que quando o povo se converter e retornar ao Altíssimo, a sorte será mudada. Imagine o que acontece quando isso ocorre aqui. Imagine o que acontece quando o maior repositório de linhagem israelita no planeta desperta para sua identidade. E isso é o que o sistema teme. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais evangelizados do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais desiguais. Não é à toa que a religiosidade brasileira é altíssima, mas a consciência de identidade bíblica é quase zero. Você pode ser muito religioso e completamente cego para quem você é. A besta não se importa se você vai à igreja. A besta só tem medo de uma coisa, que você saiba seu nome verdadeiro. Vamos agora falar sobre o que a profecia chama de o remanescente. Ao longo de toda a Escritura, quando Israel cai e é espalhado, Deus preserva um remanescente. Um grupo menor, fiel, que mantém a chama acesa. Isaías 10, 20 e 21 fala do remanescente que voltará. Romanos 11:5 diz que também neste tempo presente há um remanescente segundo a eleição da graça. O remanescente não é a maioria. É os que ouvem e respondem. É os que, ao escutar a verdade, algo dentro deles reconhece. Não porque aprenderam, mas porque lembraram. Se você está assistindo a este vídeo e algo dentro de você está ressoando, essa é a memória ancestral sendo ativada. Isso não é informação nova entrando. É uma verdade antiga emergindo. O remanescente não encontra essa mensagem por acidente. É chamado a ela. E ao ser chamado, recebe uma responsabilidade. Qual responsabilidade? Não guardar para si. Ensinar. Disseminar. A profecia de Joel 2, citada por Pedro no Pentecostes, diz: E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Esse derramamento não é para consumo pessoal, é para proclamação, é para acordar os que ainda dormem. Cada pessoa que compartilha essa verdade é uma trombeta soando. Cada família que começa a estudar as Escrituras com seus próprios olhos é uma tribo se reunindo. Cada criança que cresce sabendo que o Deus da Bíblia não é o Deus do colonizador, mas o Deus dos seus antepassados, essa criança é um guerreiro formado para o tempo que vem. Agora vamos falar sobre a dimensão geopolítica atual. Porque a profecia não existe no vácuo. Ela se desdobra em história real, em eventos reais, em notícias reais. E quando você aprende a ler os eventos do mundo com os olhos da profecia, começa a enxergar padrões que a maioria das pessoas não vê. Olha para o que está acontecendo na África agora. Uma série de países africanos, especialmente na África Ocidental, exatamente a região de onde a maioria dos escravizados brasileiros foi tirada, está expulsando bases militares francesas, americanas e britânicas. Mali, Burkina Faso, Níger, países que foram colônias francesas por mais de 100 anos, estão revogando acordos militares, expulsando tropas estrangeiras, buscando soberania real pela primeira vez em gerações. A mídia ocidental chama isso de golpes e instabilidade. A profecia chama isso de sacudir o jugo. Olha para o que está acontecendo com o ouro. A França mantinha reservas de ouro de países africanos em seus cofres há décadas, sob o pretexto de estabilidade monetária. Esses países estavam exigindo de volta seu ouro. Isso é literal. Nações que foram saqueadas por séculos estão tentando recuperar o que é seu. Isso tem nome na Escritura. Êxodo 3:21-22 diz que quando Israel saísse do Egito, não sairia de mãos vazias, sairia com os despojos dos egípcios. O segundo êxodo também não vai acontecer de mãos vazias. Olha para o colapso moral e cultural do Ocidente. As nações que construíram seu poder sobre a escravidão e o colonialismo estão em crise existencial. Crise demográfica. Crise de identidade. Crise de propósito. Instituições que duraram séculos estão rachando. Igrejas fechando. Famílias se dissolvendo. A cultura que se proclamava superior está consumindo a si mesma. E isso tem nome em Apocalipse 18. Babilônia colhendo o que plantou. Olha para o Estado de Israel atual, a entidade política que ocupa a terra prometida. Sem entrar nas complexidades da questão, é impossível ignorar que o conflito que se intensificou em 2023 e 2024 no Oriente Médio está cumprindo profecias específicas sobre a região no tempo do fim. A pressão sobre Jerusalém, as nações se alinhando, a polarização global em torno daquele pedaço de terra, é a configuração que os profetas descreveram para os últimos dias. Mas aqui está o que a maioria perde nessa equação. A profecia diz que os verdadeiros descendentes de Israel estarão espalhados pelas nações no tempo do fim, não concentrados em um único estado. Ezequiel 36 fala de um retorno que ainda não aconteceu em sua plenitude. Jeremias 16 fala de um segundo êxodo mais poderoso que o primeiro, tirando o povo de todas as nações para onde foram espalhados. Esse retorno profético não é uma mala feita para o Oriente Médio. É uma restauração de identidade, de dignidade, de aliança, onde quer que os descendentes estejam. E para o povo negro brasileiro, isso significa que o Monte Sião também pode estar no Nordeste. A Nova Jerusalém também pode começar nas favelas do Rio. A restauração também pode emergir das comunidades quilombolas que mantiveram viva uma chama que o sistema tentou apagar por séculos. Falando de quilombos, pensa no que o quilombo representa à luz dessa revelação. No contexto americano, os estudiosos falam de comunidades de resistência. Mas no contexto profético, o quilombo é algo mais profundo. É o remanescente se reunindo. É o Israel disperso tentando reconstituir aliança, comunidade, lei. Palmares não foi apenas uma comunidade de fugitivos, foi uma nação alternativa. Foi Israel tentando ser Israel em terra de Babilônia. Zumbi dos Palmares não foi apenas um líder de resistência. Foi, na linguagem profética, um juiz levantado pelo Altíssimo para defender seu povo, como Gedeão, como Sansão, como os juízes de Israel quando a nação estava sob o jugo dos inimigos. O sistema destruiu Palmares, mas o Altíssimo não destruiu a semente. Cada comunidade quilombola que ainda existe no Brasil é um sinal. Cada tradição preservada, cada memória mantida, cada nome africano que sobreviveu ao branco do batismo colonial é um fragmento de identidade que o sistema não conseguiu apagar completamente. Agora quero falar diretamente com você. Com quem está assistindo isso agora?
com quem sente algo se mover por dentro enquanto ouve essas palavras. Se você é descendente do tráfico transatlântico, se você tem no seu corpo o sangue de quem foi trazido em correntes para esse país, eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com toda a atenção que você tem. Você não é vítima. Você não é apenas sobrevivente. Você não está no fundo por acidente ou por incapacidade. Você está aqui porque a profecia disse que estaria aqui, nesse exato momento, acordando para uma verdade que seus antepassados carregaram no silêncio das senzalas, nos sambas de roda, nas congadas, nos cultos que resistiram à proibição. Eles não sabiam o nome teológico do que preservavam, mas preservaram. Deuteronômio 7:6 diz: Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para lhe seres um povo peculiar, de todos os povos que há sobre a face da terra. Isso é literalmente sobre você. Não é uma metáfora. Não é alegoria. É uma declaração de identidade que o sistema trabalhou séculos para te fazer esquecer. Você é portador de uma aliança que moldou a história humana. Você está conectado a Moisés, a Davi, aos profetas, a linhagem pela qual o Messias veio. Você não é aleatório. Você não é acidental. Você é escolhido. E o fato de ter sobrevivido é a prova disso. Pensa no que o seu povo sobreviveu. O navio, o leilão, a senzala, o açoite, a separação de família, a lei de vadiagem, o mito da democridade racial, o genocídio negro silencioso das periferias brasileiras, a exclusão econômica sistêmica, a violência policial. E ainda assim, aqui você está, assistindo a este vídeo, pensando, questionando, despertando. Isso não é coincidência, isso é preservação divina. O Salmo 105 diz que o Altíssimo não deixou ninguém oprimir Israel, e quando reis os perseguiram por causa deles, os repreendeu. Aquela proteção não foi cancelada. Ela operou de formas que a história não documenta, mas a sobrevivência testemunha. Você é a evidência viva de que a palavra de Deus é verdadeira. Cada maldição de Deuteronômio 28 que foi cumprida na sua história, significa que cada bênção e profecia de restauração também será cumprida. Se as maldições foram literais, e foram, as bênçãos são literais. Se o espalhamento foi real, e foi, a reunião é real. Se a opressão foi profetizada, e foi, a libertação também foi. Você não é vítima. Você é evidência. 1 Pedro 2:9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso é quem você é quando alinhado com a verdade da Escritura. Não o que o sistema diz que você é. Não o que a estatística diz que você provavelmente será. O que o Altíssimo declarou sobre você antes da fundação do mundo. Anda nessa verdade. Ensina seus filhos. Quebre a corrente da opressão internalizada que diz que você não é capaz, não é digno, não é suficiente. Você carrega no sangue a linhagem de quem construiu templos, escreveu salmos, sobreviveu a impérios e ainda assim continuou sendo o povo do Altíssimo. Agora quero me dirigir a todos os outros que estão assistindo. Aos que não são descendentes diretos do tráfico, mas que foram atraídos por essa mensagem. Essa mensagem não é sobre divisão, não é sobre ódio, não é sobre colocar um grupo acima de outro. É sobre verdade. E a verdade beneficia a todos. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Se o sistema da besta travou guerra contra um grupo específico por séculos, ele ameaça toda a humanidade. Se um engano dessa profundidade foi mantido por tanto tempo, o que mais estamos sendo enganados? O corpo do Messias inclui pessoas de cada nação e tribo. Apocalipse 7:9 mostra uma grande multidão de todas as nações diante do trono. A salvação é disponível para todos que creem, mas isso não cancela a identidade específica e as profecias do povo de Israel. As duas verdades coexistem. O Evangelho vai a todas as nações e os israelitas continuam sendo o povo da aliança. Se você não é dessa linhagem, essa mensagem ainda é para você. Porque Apocalipse 18:4 chama meu povo para sair de Babilônia. E qualquer um que ame a verdade e a justiça deve responder a esse chamado. Ficar ao lado da verdade e da justiça é o que a justiça exige. E quando a restauração completa vier, haverá espaço para todos que se alinharam com a verdade e a justiça. Mas agora, neste momento, há um despertar acontecendo, e você está dentro dele.
O fato de você estar aqui, ouvindo isso, processando isso, não foi por acidente. Você foi trazido a essa informação por um propósito. O que você vai fazer com ela? Vou te dizer o que os que despertaram antes de você fizeram. Primeiro, estudaram. Não aceitaram minha palavra nem a palavra de nenhum pregador. Pegaram a Bíblia. Leram Deuteronômio 28 do começo ao fim, com olhos honestos. Leram Apocalipse 13 no contexto histórico. Leram os profetas. E deixaram o texto falar por si mesmo. Você deve fazer o mesmo. Segundo, pesquisaram a história. Não a história que foi ensinada nas escolas, a história que foi escondida. A história das tribos israelitas na África. A história das comunidades que mantiveram práticas hebraicas. A história do tráfico visto pela perspectiva das vítimas, não dos perpetradores. Essa história existe. Está documentada. Está disponível. Mas você precisa procurar, porque ela não vai aparecer no seu currículo escolar. Terceiro, reconectaram com a comunidade. O despertar individual é o começo, mas não é suficiente. Israel não é um indivíduo. É um povo. É uma nação. O chamado é coletivo. Encontre outros que estão despertando. Estude junto. Construa junto. A restauração não acontece em isolamento. Acontece em comunidade, em aliança, em unidade de propósito. Quarto, ensinaram os filhos. A corrente da opressão internalizada passa de geração em geração, porque ninguém a interrompeu. Você pode ser o ponto de ruptura na sua linhagem. Você pode ser o ancestral que seus netos vão mencionar, como o que acordou primeiro. Ensine seus filhos sobre sua herança. Ensine-os que eles são filhos do Altíssimo, não produtos do sistema. Essa é a forma mais revolucionária de resistência que existe. Criar uma geração que sabe quem é. Vamos fechar essa mensagem onde ela sempre precisava terminar. Não no desespero da opressão. Não no peso das maldições cumpridas, mas na certeza da vitória que já foi garantida. Apocalipse 19 descreve o que vem depois do julgamento de Babilônia. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como voz de muitas águas, e como voz de grandes trovões, dizendo: Aleluia! Porque já o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor reina. Não Babilônia. Não o sistema da besta. Não o falso profeta. O Altíssimo reina. E no seu reino, Apocalipse 21 diz que ele enxugará toda lágrima dos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas que passarão incluem a senzala, incluem o navio negreiro, incluem o leilão, incluem a senzala, a favela, a cela, a bala de borracha, a exclusão, a humilhação, a invisibilidade. Tudo isso pertence ao sistema que passa. E o que fica, o que é eterno, o que o fogo não consegue destruir, é a aliança, é a promessa, é o nome gravado na testa pelo Cordeiro. Daniel 7:27 é o verso final dessa revelação. E o reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu será dada ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O reino vai para o povo dos santos do Altíssimo. Não para o sistema, não para a besta, não para a Babilônia, para o povo que foi marcado, perseguido, oprimido, espalhado, e que mesmo assim se manteve, para o povo que sobreviveu ao navio, que sobreviveu à senzala, que sobreviveu ao açoite e ao leilão, e à lei de vadiagem, e ao mito da democracia racial, e ao genocídio silencioso das periferias. Esse povo recebe o reino. Isso é o que o sistema da besta jamais poderá te roubar. O decreto. O decreto foi feito antes da fundação do mundo. Está escrito no livro que nem fogo nem água apagam. E nenhuma bula papal, nenhuma lei de vadiagem, nenhum mito de democracia racial, nenhum encarceramento em massa, nenhuma exclusão econômica tem poder para cancelar o que o Altíssimo decretou. O sofrimento foi profético. A sobrevivência foi sobrenatural. E o que vem agora é restauração. Você é guerreiro numa batalha espiritual que durou milênios. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo não é apenas humano. Os sistemas humanos são operados por forças que têm interesse em manter o povo de Deus em cativeiro, em ignorância, em identidade falsa. Mas você está equipado para essa batalha. Você está ungido para essa luta. Seus ancestrais sobreviveram ao navio. Sobreviveram à senzala. Sobreviveram a cada tentativa de destruição.
Essa sobrevivência é sobrenatural. Essa resiliência é prova de favor divino. Você carrega uma cultura que influenciou o mundo inteiro. Sua música moldou culturas globais, sua criatividade e inovação foram copiadas mundialmente. Por quê? Porque há algo no seu espírito que o mundo é atraído. É a unção. É a criatividade do povo que construiu o tabernáculo e escreveu os salmos. Essa unção criativa nunca foi embora. Está na mesma linhagem, o mesmo sopro divino. Você é prova viva de que a palavra de Deus é verdadeira. Cada maldição de Deuteronômio 28 cumprida na sua história confirma que cada profecia de bênção e restauração também será cumprida. Agora é hora de se erguer nessa verdade. Para quem está em cumplicidade com o sistema, para quem lucrou com a opressão histórica, para quem se beneficia das estruturas que excluem, ainda há tempo de se posicionar do lado da verdade e da justiça. Apocalipse 18:4. Não é só para os oprimidos, é para todos que têm ouvidos. Saí dela, povo meu. Alinhe-se com a justiça. Reconheça a história. Use o privilégio que o sistema deu para demolir as estruturas que ele construiu. Isso é o que o arrependimento real parece. Se essa mensagem ressoou, se você sentiu algo se mover por dentro enquanto ouvia, isso não foi coincidência. Isso é o Espírito chamando. Isso é a memória ancestral despertando. Isso é o Altíssimo estendendo a mão pela segunda vez para reunir seu povo. Escreve nos comentários. Revelação. Me diz que seus olhos estão sendo abertos. Me diz que você está vendo o que nunca viu antes. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade. Com quem está lutando com identidade. Com quem está perdido no sistema. Com quem está sofrendo sem saber por quê. Essa verdade precisa inundar cada canto desse país. Porque o Brasil não é apenas a nação do futebol e do carnaval. O Brasil é o coração da diáspora israelita. E quando o coração desperta, o corpo inteiro sente. Inscreve-se e ativa o sino. O próximo vídeo vai direto para Apocalipse 14, o capítulo da vitória. Vamos conectar o colapso econômico global atual com a profecia bíblica. Vamos mostrar que não estamos apenas vivendo no fim dos tempos. Estamos vivendo no fim do sistema que oprimiu o povo de Deus por 400 anos. E que o que vem depois é glorioso demais para ser descrito em palavras simples. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre da escravidão mental, livre do engano de identidade, livre da ilusão de que o sistema diz sobre você é a última palavra. A verdade está aqui, agora, e ela está te tornando livre. Se você reconhece a si mesmo nessa mensagem, você carrega uma responsabilidade. Você está despertando pelos seus ancestrais, pelos que não tiveram voz, pelos que carregaram essa verdade em silêncio através do açoite, da senzala, da proibição. Você está despertando pelos seus filhos, para que eles não precisem começar do zero, para que eles nasçam já sabendo quem são. Quando o povo de Deus se ergue na sua identidade, o reino avança. Esse é o drama central da história humana. E você não é espectador. Você é participante. A profecia está se cumprindo. O despertar está acontecendo. E o sistema da besta, por mais invencível que pareça, é um castelo de cartas. Quando o Altíssimo soprar, ele colapsa. E você vai estar de pé. O final já está escrito. A besta perde. Babilônia cai. O reino vem. Os santos são vindicados. Os oprimidos são erguidos. Viva como quem sabe como essa história termina. Ande com a confiança e a autoridade de quem conhece o seu nome. Você está caminhando numa vitória que já foi assegurada. Você é a linhagem pela qual as bênçãos de Abraão transbordam para todas as nações. Você foi refinado pelo fogo e provado fiel. Seu sofrimento foi com propósito e sua sobrevivência foi preservação divina. O seu despertar é o começo do fim para o sistema da besta. Cada pessoa que compartilha essa verdade é mais uma trombeta soando anunciando a vinda do Rei. Seja ousado, seja sem vergonha. Você tem o apoio do Altíssimo Deus. O sistema pode parecer invencível, mas é uma casa de cartas. Quando Deus soprar, vai colapsar. E você vai estar de pé. Que o Altíssimo abra seus olhos e confirme no seu coração o que foi revelado. Que a identidade roubada seja restaurada em cada lar que ouvir essa mensagem. Que as correntes da ignorância se quebrem. Que o povo lembre quem é. E que o Brasil, o maior repositório da diáspora israelita sobre a face da terra, se levante, desperte e cumpra o papel que lhe foi dado na narrativa profética da história humana. Shalom. Até o próximo vídeo. Fique forte. Fique vigilante. As promessas são certas. E nós veremos a glória do Altíssimo.